Olá pessoal, me chamo João Campos e hoje vamos falar um pouquinho sobre o HLOG 11, o Fundo Industrial e Logístico da ED, tá? E nesse vídeo falaremos sobre o relatório gerencial de janeiro de 2021, que foi publicado agora. E vamos lá para o documento, né? Falaremos do HLOG 11, ele está sendo negociado atualmente a um valor de R$ 118,35, distribuindo o yield nos últimos 12 meses de 6,49%. O valor patrimonial dele é de 120,44, ou seja, está sendo negociado com PVP de 0,98, com 12% em caixa, que é 65 milhões. O fundo atualmente possui um patrimônio de 511 milhões de reais, tá? Com 1.500 cotistas. Distribuição de dividendo, o último valor foi de 0,63, o que corresponde a 0,5291%. Mas sem mais delongas, vamos ao relatório gerencial. E onde é que eu pego essa informação? Vou dar o exemplo aqui do Status Invest, o site que eu estou abrindo aqui agora. Basta você pegar o cursor e ir lá para baixo e você vai ver todos os comunicados do HLOG. Vai estar aqui relatório gerencial, que foi publicado dia 9 de fevereiro, hoje, na data dessa gravação. E tá o documento aqui. Vou dar um zoom para vocês verem melhor, tá? Deixa eu ver aqui para encurtar. Pronto. ED Logística, HLOG, relatório de janeiro de 2021, relatório gerencial, tá? E eu queria mostrar para vocês o seguinte, tá? O objetivo do fundo, o ED Logística FI, tem como objetivo oferir valorização e rentabilidade de suas cotas ao longo prazo, por meio de investimento de ao menos 2/3 de seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos construídos preponderantemente destinados à exploração logística e industrial, tá? Possuem a taxa de administração de 0,80 no ano sobre o PL ou o valor de mercado, não tem taxa de performance, tá? E foram feitas 3 emissões, todas cotas realizadas já, tá? Iniciou em setembro de 2019, com uma área ABL total de 185 mil metros quadrados. Ele até atualizou aqui a quantidade de cotistas, tá? 2.893, e o site Status Invest lá ainda não atualizou, tá bom? E aqui você tem acesso ao mailing, né? O Relações com Investidores. Basta mandar uma mensagem se tiver qualquer dúvida sobre o relatório, que eu garanto que a equipe da ED vai ter o maior prazer de atender vocês. Vamos lá, palavras da gestora. Cenário macro e político. Janeiro de 2011. Janeiro foi o mês que seguiu o roteiro desenhado ao final do ano passado, sem grandes desvios. Pode-se argumentar que tivemos durante o mês fortes variações, como por exemplo na Bolsa, onde assistimos o índice bater 125 mil, novo recorde para esse indicador, e em seguida retornar para os 114, fechando o mês com a ligeira baixa. De qualquer forma, houve um avanço na direção esperada, a começar pela vacinação, que embora tenha causado muita confusão devido ao planejamento mal feito, tanto para a compra de vacinas quanto para a implementação do programa de vacinação em massa, conseguiu terminar o mês muito melhor do que começou. Ele segue, né? Na verdade, essa questão parece estar sendo endereçada, está se resolvendo. Campo político, ele fala aqui a visão do fundo sobre o que está acontecendo no Congresso, tá? Aqui o que eu queria falar é sobre economia. Falando agora de economia, provavelmente teremos a divulgação de números finais de variação do PIB para 2020, o que não deve surpreender e será algo em torno de uma queda de 4,5%. E embora o ritmo de recuperação tenha diminuído nesse último trimestre, esperamos que o carregamento estatístico de 2020, trazendo uma base de comparação muito baixa com 2021, deve garantir um crescimento na ordem de 3%. O grande destaque foi a realização do Compom, que manteve em 2%. E ele espera que o Bacen inicie um movimento de alta nas taxas de juros, levando a Selic para 4% ao final do ano, voltando ao nível que estávamos antes da Covid, tá? No campo externo, seguimos com a política monetária expansionista, segurando em novas reuniões dos principais bancos, esperando o que vai acontecer com o Fed, né? E essa é a ideia, tá? Mercado de galpões logísticos, voltando aqui para a especificação do fundo. O ano 2020 foi marcado por uma forte expansão no segmento de imóveis logísticos e industriais, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, em função com novos hábitos trazidos pela pandemia,
de um segmento com pouca viabilidade entre desenvolvimentos imobiliários. No início da década, os galpões se tornaram uma das preferências dos investidores nos últimos anos. No gráfico abaixo, trazemos a representatividade dos fundos imobiliários de galpão dentro do total capital dos fundos imobiliários nos últimos 3 anos. Então você vê que 2018 estava baixinho e aqui ele saiu de 23% para 47%, tá? Os fundos imobiliários de galpão fecharam em 2020 com um total de 18,8 bilhões, de valor concentrado em uma participação de 18% do IFIX, tá? O destaque do segmento se deu não só pela captação de aumento de representatividade do índice, mas também pela valorização de cotas no mercado secundário. No fundo de imóveis logísticos industriais encerraram o ano sendo negociados em média com 13,3% de prêmio em relação ao valor patrimonial, enquanto que as cotas dos fundos de demais segmentos fecharam em 2020 negociando próximo à conta contábil de 2,4 acima, né? Está explicando aqui, logística aqui em azul, normalmente com ágio, e representando quase 9%. E ele segue falando um pouquinho do estoque total de condomínios logísticos de São Paulo, né? Mostrando que houve um aumento por metro quadrado. Aqui ele fala que quando analisamos mais ao fundo as diferentes regiões do estado de São Paulo, notamos grandes diferenças nas taxas de vacância e aluguel pedido, num raio de 15 km da capital, encontramos aluguéis que em muitos casos superam R$ 30 o metro quadrado e uma taxa de vacância abaixo de 5. É uma região ainda dentro da mancha urbana de São Paulo, com empreendimentos da capital em Guarulhos e ABC, sem novo estoque desde 2012, devido ao zoneamento da região, o que dificulta a liberação de novos empreendimentos, bastante requisitado por empresas. Os raios de 15 a 30 e 30 e 60 concentram a maior parte do estoque de São Paulo, suas regiões que tiveram muitos avanços recentes e concentram imóveis A e A+, sendo muito solicitados por empresas de e-commerce que veem nesses imóveis modernos uma forma de eficiência de operação. A vacância não teve uma queda expressiva devido ao volume de lançamento elevado nos últimos anos, mas a absorção líquida foi bastante alta, sustentando o preço dos aluguéis, tá? Que é justamente ele mostra no gráfico aqui o que está acontecendo e o preço, né? O preço pedido. Para 2021, a expectativa é que a continuidade desse processo de crescimento e consolidação do mercado. As empresas continuarão a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar seus centros de distribuição com foco principal em determinadas regiões, que deverão começar a experimentar maior redução de níveis de vacância e possivelmente incremento de valor de aluguel. Ou seja, a Ed vê que aí na região de São Paulo, em 2021, deve haver um aumento do preço, tá? E diminuição de vacância em razão da demanda que está acontecendo, principalmente por e-commerce, tá? Então vamos ao fundo geral, né? O Ed Logística, ao longo de 2020, realizou 2 emissões de cotas, encerrando o ano com o valor de mercado de 500 milhões. O fundo tem como objetivo investir em uma carteira diversificada, levando em consideração características como localização, preferencialmente próximo aos centros de consumo, infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias de alto tráfego ou localização em distritos industriais e zonas de incentivos fiscais, por exemplo. Os imóveis também possuem diferentes formatos, sendo galpões isolados que podem apresentar vantagens de localização, acesso diferenciado e inquilinos de qualidade, ou podem estar inseridos em condomínios. Nesse último caso, a existência de administradores profissionais permite foco na eficiência da operação e as vantagens se relacionam aos diversos serviços acoplados à propriedade e ao custo reduzido. Além disso, avaliamos o tipo de uso se torna essencial para o atendimento de dinâmicas enfrentadas por cada ativo, uma vez que esta informação se relaciona com condições de ocupação e níveis de investimento, tipos de contrato de locação, especificidade, galpões, etc. Tá? E ele explica aqui, ocupações industriais e de usos específicos como laboratório e data center também podem apresentar dificuldade de liquidez futura ou demandar alto investimento e adaptação devido às especificações de imóveis. Já galpões do tipo Big Box, para o uso de grandes redes de varejo, podem possuir localização mais centrais e características técnicas que facilitam uma mudança vocacional com possibilidade de reposicionamento. Ele está dizendo aí que esses galpões industriais, né, de logística, são mais adaptáveis ao problema que você pode sair um inquilino ou outro, e com pequenas adaptações você deixa o imóvel pronto. Já com o imóveis que são específicos para um determinado tipo de ativo, como data center, você não consegue fazer essas adaptações sem ter um grande custo, né? Ele fala aqui que, por fim, leva-se em consideração os contratos de locação definidos como os típicos, que permitem repactuação entre valores de aluguel, possibilitando a adaptação mais rápida do movimento do mercado, com a obtenção de leasing spread positivo nos últimos. Então, ele foca também um pouquinho ele vê que tem tanto o atípico como o típico, e os típicos ele vê como
uma forma de você conseguir reajustar os valores de aluguel mais rapidamente, tá? Terceira emissão de cotas, né? Em 2 de dezembro de 2020, o HLOG encerrou sua terceira emissão de cotas, um total de 288 milhões. Esta emissão teve o objetivo de realizar investimentos em 3 ativos: condomínio Viracopos, Celis e Galpão Vila Prudente. Os 2 primeiros tiveram o processo de aquisição concluídos e o processo da Vila Prudente foi concluído em janeiro, tá? E aqui ele explica. Resultado do mês, o fundo distribuirá 0,65, né? Você vê que o resultado de janeiro foi 3 milhões da receita imobiliária, né? E o imóvel está entregando quase tudo aí. Então você vê que ele está realmente dando uma rentabilidade dos aluguéis. Isso aqui reflete aqui embaixo no gráfico, tá? Em janeiro de 2020, o resultado foi de 0,74 e distribuído o rendimento foi de 0,63 aqui, né? Apesar de ter uma receita de 0,75. E o que é importante, né, na hora de você analisar os fundos imobiliários é ver de onde está vindo a receita, né? Se são recorrentes ou não, se são dos imóveis. E aqui no caso do HLOG está vindo diretamente dos seus aluguéis, né? O que é muito importante para o investidor. Aí ele fala da rentabilidade acumulada, liquidez por cota, carteira de diversificação, né? Ele fala aqui que, vamos lá, a carteira é percentual de ativos, 90% está estratégico, né? Onde ele quer, FIIs líquidos 2,2, renda fixa 1,8, está quase tudo alocado já em empreendimentos. Você vê que o Viracopos, né, tem um peso grande, 38%, você vê que o Citilog Sul de Minas tem um peso de 36%, mas ele já está conseguindo diluir essa posição aqui com o Galpão Vila Prudente 10%, o Industrial Sato mais 9% e o Parque Anhanguera 7%, tá? A carteira imobiliária está 64% em São Paulo e 36% em Minas Gerais. Setor de atuação, isso aqui é bem importante, tá? Você vê que ele tem a receita, né? Vem 35% de Viracopos, 20% ali de cosmética e perfumaria, né? Farmacêutico 19%, indústria química 11%, operador logística 10%, varejo 5%. E locatários, ele dilui aqui. A renda Viracopos está com uma percepção muito exposta ainda, mas a tendência é que ao longo do tempo isso vá reduzindo, né, com a diluição aqui de outras posições. Você tem Master Builds com 11%, Eurofarma com 14%, Boticário com 15%, Loja 100 com 5%, Natura com 5%, né, e outros 15%, tá? O que é importante. Índice de reajuste, 28% dos contratos estão em IGPM, 72% está em IPCA. O que é importante. Vacância física, apenas 3% do fundo está vago, tá? O que é muito importante. E ele alerta aqui que no início do mês de fevereiro, com a saída da loja 100, dos 11 imóveis que ocupavam no condomínio logístico da indústria Sato, a vacância física do fundo atingirá 17%. A área desocupada possui renda garantida por 18 meses, tá? E não impactará, ou seja, mesmo com a saída aqui do condomínio logístico Indústria Sato, a vacância vai aumentar para 17, mas tem renda garantida por 18 meses. Tem que ficar de olho aí, tá? Ele separa aqui em log 2, log 3, log 4, né? Que seria 36,6 da carteira, com mapa, um relatório muito bem organizado, com a ficha técnica muito bem distribuída. Explica um pouquinho o ativo para quem quer conhecer, vale a pena a leitura do fundo, tá? Separa aqui quem está em cada parte do log 3 tem Celeira, Eurofarma, log 4, Boticário e Libs Farmacêutica, log 2, Logística Integrada Varginha e Armazéns Gerais Agrícolas. E aqui as fotos do empreendimento, para quem quer ver um pouquinho como é a estrutura do condomínio e como são os galpões. Veja galpões novos, muito bons, muito bem feitos, bonitos, grandes, tá? E aqui ele explica cada um dos ativos, né? O Viracopos, perspectiva de empreendimento, né? Ele mostra como é a ideia que vai ser ele, galpões de alta qualidade, bem novos, né? Que não precisam de tanta reforma nem de mão de obra, tá? Esse aqui ele mostra o outro galpão logístico, né? Que tem parte loja 100 e La Rondine, né? Veja como o galpão é muito bem organizado. E é isso, pessoal. Eu acredito que aqui ao final ele vai terminar apenas mostrando cada imóvel. E esse é o relatório gerencial do HLOG da ED, tá bom? Se você gostou do fundo, fala aí, tem interesse em investir nele ou não? Curta aí, pessoal, e compartilha.